Fala pessoal, vamos começar aqui mais um episódio do MatrizCast, o seu podcast de educação. Hoje a gente está aqui com Arthur Andrade, ele que trabalha no Instagram, já acumulou quase 7 dígitos investindo ao longo dos anos. Ele trabalha no nicho de finanças na internet, além de ter também negócios imobiliários, mas ele está aqui na internet para mostrar para as pessoas como investir. E este é um assunto muito importante que a gente vai tratar no episódio de hoje. Então, primeiramente, grande prazer, Arthur. Obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer receber você aqui no MatrizCast. Cara, o prazer é meu. Eu me sinto até honrado você ter me convidado para o seu podcast. É uma grande honra mesmo estar aqui com você e ensinar as pessoas a mostrar que investir é um processo normal, investimento, todo mundo tem que aprender a fazer isso. E, cara, a gente vai falar muito hoje sobre isso. E eu queria agradecer pela oportunidade de voz que os seus ouvintes vão ter agora. Show de bola, Arthur. Sem dúvida, eles vão aprender muito. E, assim, uma coisa que é muito importante, é por isso que você está aqui hoje, para a gente falar de algo do momento, algo que a gente está escutando. E eu, quando eu estava no meu ensino médio, eu não fazia ideia do que era isso. Né? Os jovens, hoje em dia, acho que cada vez mais precisam saber. Mas eu vou até ler uma matéria aqui que eu anotei para a gente aqui. Banco Central eleva a taxa de juros a 7,75%. É o maior aumento em 4 anos, aumento de 1,5% na taxa Selic, foi anunciada para conter a inflação. Isso aí estava em todos os noticiários que eu abri na semana passada. E assim, afinal, Arthur, eu vou deixar para você responder isso para a gente. O que é essa taxa de juros? Né? O que é isso? Né? Por que ela existe para conter inflação? Explica um pouco da gente. Por que a gente precisa se preocupar ou não com essa taxa de juros? Bem, primeiro deixa eu começar do início aqui para não jogar essa bomba na mão das pessoas. A gente tem que pensar primeiro dentro do Banco Central. O Banco Central tem um comitê que faz a regulamentação e que regula todas essas porcentagens para controlar a inflação, que no caso se chama Copom. Esse Copom, ele que faz as reuniões de cada 45 dias durante o ano, e conforme a economia vai se mostrando ali durante esses 45 dias, eles analisam se deve subir essa taxa ou não. Mas aí, essa taxa significa o quê, Arthur? Geralmente, ela é identificada como taxa Selic, mais conhecida como taxa básica de juros. Ou seja, quando você vai lá no seu banco e aí você fala quanto que está rendendo o meu dinheiro, o cara vai falar 100% do CDI. Esse 100% do CDI nada mais é do que a taxa Selic. E aí você vai ter esse rendimento sobre o valor que está investindo. Um exemplo para ficar mais claro. Se você tem 10 mil reais, você chegou no seu gerente e falou assim, ó, eu quero botar esse dinheiro aqui para investir os 100% do CDI, que vai acompanhar ali a taxa Selic. Você acabou de falar que teve 7,75% a taxa Selic. Então, o seu rendimento vai render aquilo anualmente. Então, a gente vai pegar 7,75, dividir ele por 12 e a gente vai chegar num número. E aí, a gente vai comparar com a inflação, que hoje está na casa dos 10%. Então, a inflação estando 10% ao ano e a taxa básica de juros estando 7,75%, está ganhando ou você está perdendo? Ah, eu estou perdendo. Mas tem pessoas que está perdendo mais ainda, que está com o dinheiro lá na poupança, que 95% das pessoas estão com dinheiro na poupança. Então, imagine, você com seus 10 mil reais, você investiu lá a 7,75% da taxa Selic. E aí, seu amigo, lá, o seu amigo Rogério, vamos chamar ele de Rogério, deixa o dinheiro dele na poupança. E aí, chega no final do ano, você teve uma perca de capital, lógico, uma perca de poder de compra, mas é menor do que a do Rogério. O Rogério perdeu 10% por conta da inflação. Você perdeu a diferença de 10 e 7,75. Que ainda pode ser que isso diminua, né? Porque, como eu falei, a cada 45 dias o Copom reajusta essa taxa. Então, pode ser que eles vão aumentando para igualar até a inflação. Então, nada mais é o quê? Taxa Selic significa que os seus investimentos
tanto num banco ou renda fixa, vai suprir a necessidade ali de perca de poder de compra. Pode ser igual ou menor do que a taxa Selic, ou do que a inflação, perdão. Entendido, entendido, hein, Arthur? Nada melhor do que alguém especialista no assunto para me falar. Eu jamais conseguiria explicar a taxa Selic e agora eu aprendi assim com muito mais entendimento do que você está dizendo. Mas aqui eu queria entender o seguinte. Então, pelo que você me falou, a taxa Selic é boa. Ela, pelo menos, ela surge para, né, o aumento dela faz bem para o cidadão ali que colocou o seu dinheiro na poupança. Mas até por acompanhar o seu trabalho, eu vejo que você fala muito sobre questão de renda, de investimentos em renda variável e tudo mais. Qual é o impacto, né? É bom ou não esse aumento da taxa Selic para esses outros tipos de investimento, né? Se você quiser até introduzir esses outros tipos, porque é o nosso amigo o Rogério ali, a gente está começando a introduzir já o cenário de alguém que poupa, né? Ou de alguém que pelo menos está investindo, que já é um primeiro passo, né? Você deve saber muito bem que muitos dos brasileiros nem isso fazem. E eu acho muito importante o seu trabalho, inclusive, porque quem aqui vos fala, aos seus 17 anos, não fazia ideia do que é isso. Então, é muito importante essa voz chegar para esse povo também. Então, assim, o aumento da taxa Selic, né, que vai aumentar esse rendimento na renda fixa. E para os outros investimentos, como é que ele funciona? Qual que é a relação dele? Tá. Primeiro vamos começar falando assim. Primeiro vamos dizer se isso é bom para o país ou não. A gente lembra que a taxa Selic estava em 2%. Que o governo colocou essa porcentagem lá embaixo? Ele queria que, em vez de, não sei se você é da época de 2014, 2015, não sei se você lembra que a taxa Selic era 14%. E aí o pessoal falava que, não, eu vou viver de renda, vou deixar meu dinheiro no banco, o banco vai me pagar 1% e tá bom aquilo. Então, por exemplo, quem tinha R$ 1 milhão recebia R$ 1.000 por mês. R$ 1.000? Não, R$ 10.000, perdão. R$ 10.000. Quem recebia R$ 1.000 era quem tinha 100 mil. Então, se você tinha 1 milhão arrendado a 1%, o banco ele investiu o seu dinheiro a 14% e desses 14% te passava 1 e você ficava feliz. Só que aí, quando chegou o novo governo, o que ele quis fazer? Não, eu não quero que você vive de renda, eu quero que você pegue esse dinheiro e invista em você. Como empresa, você vai aumentar a estrutura da sua empresa, você vai contratar mais funcionários. Só que aí, lógico, que chegou a pandemia e atrapalhou tudo isso, mas o Brasil ainda não é autossustentável para isso, porque a gente tem uma carga trabalhista muito grande, a gente tem impostos muito grandes, então o cara aumenta a empresa, aumenta imposto, não tem incentivo, e isso cada vez vai sufocando. E aí o que que acontece? Quando você começa a sufocar o empreendedor, as coisas, preço das coisas que você vai comprar acaba ficando mais caro no final. E isso é chamado de inflação. Aí o que que o governo faz? Vai lá e aumenta essa taxa. Para quê? Para que não só os outros investidores, as outras pessoas dentro do país compre a taxa básica, como outras pessoas do lado de fora. Mas como assim, Arthur? Comprar o quê? O governo vende um título, que é o título público, e esse título público ele é vendido atrelado a um juro, que é a taxa básica. Então, um americano ele olha para o Brasil e fala assim: o Brasil tem tem uma porcentagem de 14% lá para pagar no meu investimento que eu vou fazer. Qual que é o risco? O risco é intermediário, porque a gente sabe que quanto maior a rentabilidade, maior o risco. Aí nos Estados Unidos, qual que é o meu risco e qual que é a minha rentabilidade? Nos Estados Unidos, 2014 era zero. E aí o que o cara fazia? Vinha aqui no Brasil e comprava. Quando ele faz isso com a taxa Selic alta, o Brasil fica em duas vertentes ali. O Brasil arrecada mais dinheiro estrangeiro, e quando ele faz isso, a pessoa está cambiando o real, e aí o real tende a valorizar diante ao dólar, então o real abaixa, só que geralmente essas dívidas são de longo prazo. Então essa dívida vai ser paga, tipo, dívidas que foram emitidas em 2010 estão sendo pagas agora. Então o governo está passando por uma crise e ainda tem que pagar dívidas que foram emitidas a 14% lá atrás.
Se o governo não faz uma gestão necessária ali, ele não consegue ter essa renda lá no futuro para poder repagar esse investimento. Então, para o país, taxa Selic é bom, alta? É e não é, porque tudo vai depender da política, estrutura, se está havendo instabilidade, como, por exemplo, a gente está passando por uma instabilidade política que é entre brigas de poderes ali, STF, Senado, Executivo, que é ao lado do presidente. Então, isso gera instabilidade e gera medo, e tudo que gera instabilidade e medo, as pessoas tendem a correr disso. Mesmo a taxa estando alta, por exemplo, a inflação na Argentina é 50% de inflação ao ano. Meu Deus. E a taxa Selic lá está em 70%. Taxa alta não significa que é boa para o país. A gente tem que analisar um panorâmico total. Então, a taxa Selic está boa? Está boa. Como que está a relação política dentro, interna ali? Também está boa. Como que está a relação externa ali? O presidente tem uma boa conversa, uma boa convivência com os Estados Unidos, com a China, com os principais fornecedores de mercadoria ali? Tá. Aí sim você vai ter uma boa sacada dentro da taxa Selic. Taxa Selic alta, inflação não tão alta e tudo estável. Aí para o consumidor, isso é bom a taxa Selic? Não. Porque taxa Selic, não sei se você já ouviu falar, quando você vai fazer um financiamento, o financiamento está lá escrito assim, ó, IPCA. O IPCA é o quê? Inflação. O seu financiamento vai ser corrigido pela inflação. Se a taxa Selic está subindo, é porque a inflação também está subindo. O governo não quer pagar mais dinheiro para você. Ele só vai pagar mais dinheiro para você se realmente for necessário, que no caso é a inflação. Então ele está te atraindo ali com aquele mel ali que é a taxa Selic, para que você não se assuste com essa inflação alta. Só que o cara que vai pegar empréstimo no banco, ele vai pagar atrelado à inflação. Se a taxa Selic está alta, a inflação também está alta. E aí, por exemplo, tem gente aqui no condomínio que eu moro. Se você comprar um condomínio, vai comprar um apartamento aqui, parcelado, financiado, você dá uma entrada, o cara fala assim, ó, você tem 10 anos para pagar. É só o IPCA mais 7% ao mês. O IPCA hoje é a inflação, tá quanto? 10%. E mais 7%, 17% ao ano. E aí, se a inflação continuar subindo, que no caso também vai jogar a taxa Selic para cima, a pessoa vai ter um financiamento mais caro. E que no final de tudo, as pessoas acabam não financiando mais. Principalmente quem tem conhecimento, empreendedor, o cara vai lá financiar para quê? Sendo que ele tem uma dívida muito alta para pagar, a inflação está muito cara, provavelmente o consumo dele, que no caso é a entrega de mercadoria, vai estar baixa, porque vai estar muito caro. Então não faz sentido ele pegar empréstimo para poder colocar na empresa dele, estruturar a empresa dele para poder ter mais vendas. Mas aí você consegue entender que a inflação está alta, a mercadoria fica mais caro, menos gente comprando, e isso afeta ali o marketplace dele. Mas respondendo a sua pergunta, taxa Selic alta é boa, mas não tem como eu definir se é ou não, se é ruim totalmente, se não é ruim totalmente, porque a gente tem que olhar um panorama total. Então, para algumas pessoas pode ser muito boa a taxa Selic alta, porque aí o cara vai botar o dinheiro na mão do banco e aí ele vai ficar recebendo a porcentagem dele lá tranquilo. Só que em contrapartida, a economia não cresce. Você não tem crescimento, você não estimula a pessoa a pegar aquele dinheiro e empreender, criar tecnologia, criar novos empregos, entendeu? Então, por isso que eu falo que sim e não. Entendi. É muito bom o ponto de vista e a explicação, né? E agora você falando nesse âmbito, eu estou até pensando aqui, porque eu abrindo, né, começando a escola, e você também deve ter passado por isso pelos seus empreendimentos, realmente assusta algum dos pontos do que você tem que pagar, dos juros, né? Como é caro você tentar fazer algo, né, em prol de uma causa, em prol das pessoas, para evoluir, gerar emprego, evoluir as coisas, né? Então, assim, ser um empreendedor é um desafio e tanto, né? Eu estou engatinhando ainda nesses passos, mas eu sinto muito medo, né, por isso. E você falou uma coisa muito importante, ela está atrelada à dívida.
Então, assim, empresas têm muitas dívidas, né? Até onde eu acompanho, né? Elas trabalham com muitas dívidas, elas precisam disso. Então, quanto mais subir, pelo que eu entendi, essas taxas, a inflação, pior vai ficar a situação das empresas que têm essas dívidas. Sim, pode falar. Deixa eu pontuar uma coisa que você comentando aí, eu lembrei. Você falou de renda variável e tal. Deixa eu só enfatizar essa parte aqui. A gente sabe que os acionistas só compram as empresas quando elas tendem a ter lucro, né? Quando você vai Sim. olhar lá, Americanas, Magalu, enfim, vai olhar essas empresas, você vai ver lá qual é o lucro que ela está tendo no trimestre. Se a dívida dela aumentar, obviamente o lucro vai diminuir. Aí as pessoas começam a comparar, tipo, o lucro do ano passado com o lucro desse ano não está batendo, foi menor. Então, a dívida da empresa está sendo menor. Logo, a empresa vai demorar mais tempo para se valorizar. Então, no quesito de renda variável, fica ruim para a pessoa de curto, médio prazo, mas para as pessoas que têm longo prazo, quando eu falo longo prazo, é 30, 40 anos, vai ser é uma zona mais confortável. Mas uma pessoa que vai ficar no mercado 5 anos vai sofrer uma grande angústia por comprar aquela empresa e ela começar a decair por conta das análises de lucro, né? O lucro diminuiu por conta de inflação muito alta, a empresa não está vendendo mais aquele tanto que ela vendia, e a dívida leva uma parte boa do caixa e do lucro da empresa. Então, no quesito de renda variável, com taxa Selic alta, inflação alta, renda variável tende a diminuir. Então, o Ibovespa pode cair. A gente já começou a perceber aí, não sei se você acompanha, o Ibovespa estava em 130 mil pontos, já está beirando a casa dos 100 mil pontos. Então, conforme a inflação vai subindo, as dívidas das empresas que são atreladas à inflação também sobe, logo o lucro delas diminui. Lucro diminuindo, menor valorização da empresa. Entendi. Eu vou tentar fazer agora um compilado para a gente se situar aqui para os nossos ouvintes, para a gente ir para o próximo step. Então, assim, você explicou muito bem o que é a taxa de juros, falou muito bem da Selic, e no contexto, o que eu entendi tem os seus prós e contras, mas de uma forma geral, isso é ruim para empresas e empreendedores, né, que geram empregos ou que fazem, né, movimentar a economia, e isso pode ser ruim para o desenvolvimento a longo prazo, inclusive, de um país. Mas você introduziu a questão de renda variável, você falou um pouco do Ibovespa. Então, assim, realmente também são muitas notícias que tem, Ibovespa caindo, toda hora a gente vê bolsa cai, e a taxa de juros subiu. Essa relação aí para o empreendedor, né, agora para o investidor que investe nessa renda variável, como é que funciona? Por que existe, né, essa forma de investir em renda variável? Né? Como que ela pode ser boa para quem está pensando em poupar um pouco do seu dinheiro, que está cada vez mais antenado com essas notícias? Como que ela funciona? Para quem quer poupar, realmente vai ser uma boa oportunidade, porque como a taxa Selic está alta, renda fixa fica mais atrativa, enquanto a renda variável fica menos atrativa. Mas a gente tem que pensar que ao longo desse dessa luz que aconteceu o Ibovespa, que no caso, por exemplo, se a gente pegar na pandemia, a gente saiu de 60 mil pontos até 30 mil pontos. Nesse acúmulo de ganho de capital, tem muita gente que fez caixa. Tem muita gente que está olhando o Ibovespa agora como uma oportunidade de comprar empresas com descontos. Mas, por exemplo, essa não é a minha visão. Eu, por acaso, mesmo investindo em renda variável, mesmo investindo em venda fixa, nesse momento de instabilidade política, até mesmo que o ano que vem a gente tem uma eleição presidencial, eu não investiria assim uma porcentagem muito grande do patrimônio em renda variável, não nesse momento. Ah, mas aí você vai esperar o momento ficar bom?
Sim, eu sou um cara mais não arrisco tanto. Já arrisquei muito, mas não arrisco tanto. Tem pessoas que vai enxergar esse momento como uma oportunidade. Quando você enxerga esse momento como uma oportunidade, você está exposto a um risco maior. Então, seu risco de diluição, de perca de dinheiro é maior. Então, para mim não correr esse risco, o que eu faço? Eu prefiro juntar um caixa, tá com o caixa pronto para quando surgir uma oportunidade, que eu falo, oportunidade é inflação estável, não desequilibrada, dólar estável, não desequilibrado, instabilidade política, ok. Então, mas você vai esperar isso tudo acontecer? Não precisa ser tudo, mas já é um começo, porque geralmente a gente tem ciclos, né? Que é o ciclo de touro, né? Que ele sobe lá para cima, que é onde tudo tá bonitinho, tá todo mundo trabalhando bem, dólar bonitinho, todo mundo bonitinho. E aí, quando o urso dá uma patada e faz o Ibovespa, o mercado financeiro cair, que são momentos que pessoas enxergam como oportunidade, mas depende muito do ciclo ali que a gente está vivendo. Pode ser uma oportunidade boa, mas pode ser uma oportunidade ruim. Entendi. Arthur, você me falou agora uma coisa que eu acho muito interessante a gente discutir um pouco sobre isso. Porque, principalmente, que a gente tem o nosso público aqui como jovens, né? Pessoas que estão lá com seus 15, 16 anos, que estão escolhendo o que vão ser quando crescer e talvez nunca tenham ouvido falar sobre investimento, mesmo porque talvez ainda nem tenham uma renda, né? Mas elas têm algo que até onde eu sei, e vou te perguntar, é muito valioso, independente da forma aí que seja esse investimento, que é uma coisa chamada tempo. Essas pessoas com seus 15, 16 anos, você falou assim, longo prazo mesmo é 30 anos. Tudo bem. A pessoa com seus 15, 16 anos, chegar com seus 45, né, tá ok, né? Com a expectativa de vida hoje que a gente tem mais alta, lá, os seus 75 anos. Qual é o poder do tempo? Eu gostaria que você explicasse sobre os investimentos para a gente. O poder do tempo é os juros compostos, né? Principalmente numa pessoa que está tipo 15, 16, 18 anos iniciando o seu mindset ali, como querendo fazer o seu business, né? Querendo arrumar uma empresa, trabalhar, enfim, isso para as pessoas mais selecionadas, né? Mas vamos supor que a pessoa tem um conhecimento financeiro e tem um conhecimento de trabalho, que quer trabalhar, formar empresa e empreender. Essa pessoa, com uma mentalidade de investimento, sabendo fazer, ela vai investir através dos juros compostos. Ela não está querendo ficar rica daqui 5 anos, daqui 10 anos. O pensamento dela é daqui 30, 40 anos. E ao longo desse tempo, o que ela vai fazer? Ela vai trabalhar, criar mais riqueza. Porque o investimento, gente, para quem estiver ouvindo, muita clareza, investimento é preservação de patrimônio e como consequência você tem aumento de patrimônio. Não é que você vai entrar no mercado financeiro e vai ficar rico, vai ganhar muito dinheiro. Isso é ilusão. Então, o tempo é muito importante para a pessoa que está começando mais nova, né? Então, se às vezes por exemplo, eu comecei a investir tarde, aprendi sobre o mercado financeiro tarde, mas uma pessoa que conhece o mercado financeiro aos 15 anos, olha o tempo que ela tem na minha frente, tipo, são quase 10 anos. Ela pode estar ganhando lá seus 2, 3 mil reais, morando com pai e mãe e poupando 70% desse valor, e você vai colocar isso em juros compostos daqui a 10 anos, ela pode ter mais patrimônio do que eu nesse momento. Então, o tempo é muito, assim, lógico que o tempo é muito escasso em relacionado à nossa vida, né? Então, a gente poupa muito tempo. E enquanto se torna investir, cara, para a pessoa que é mais nova, é mais interessante a pessoa começar a situar em relação a isso. Sim, muito. Quando eu aprendi, você deve ter o mesmo sentimento. Eu sempre falei, cara, por que eu não sabia disso aqui antes, né? Por que eu demorei tanto tempo para saber disso? Por isso que hoje, até trazendo você aqui, vendo o seu trabalho na internet, é algo tão importante, Arthur, porque fazer isso pelas pessoas mais jovens, se as pessoas tiverem esse insight, a gente consegue construir, né, pessoas que no futuro vão ter melhores condições, ou seja, é um trabalho de melhoria
da sociedade por um todo, né? Porque você está fazendo as pessoas entenderem essa importância e conseguirem ter melhores condições no futuro. Até uma pessoa que talvez tenha poucas expectativas ali com seus 15, 16 anos, ela pode ter sim grandes resultados ou melhores, no mínimo melhores, fazendo a questão de investimento. E aí eu dei uma pesquisada, afinal, antes de te chamar aqui, e escutei que tem alguma coisa nos investimentos chamada dividendos, que é uma espécie de mesadinha aí que a gente vai receber quando a gente investe nessas empresas. Então, eu queria que você explicasse um pouco sobre o que é essa questão dos dividendos, como que ela funciona durante esses investimentos aí também. Antes de falar sobre os dividendos, eu queria até responder uma pergunta que você, não é uma pergunta, afirmar ali e complementar ali o que você falou no começo, que a gente se sente frustrado por não ter esse tipo de pensamento. Hoje, aqui em casa, a gente tem até tipo umas mini discussões entre eu e minha esposa, que é assim, é lógico que é brincadeira, tá, gente? Mas são assim, os convidados que vêm aqui em casa, eu sempre tenho o costume de falar sobre o mercado financeiro, sobre política, sabe? Conversar sobre isso, mostrar um lado mais empresarial para a pessoa ter um start. E o que faltou na nossa geração, ou pelo menos para mim, para você, foram pessoas que falassem sobre isso, incentivasse a gente a procurar isso, mostrasse como que é diferente o mercado financeiro, política, como que é importante a gente saber disso, para que no futuro a gente não se frustre. E aí, hoje eu estava, e até casou certinho, que eu estava ouvindo hoje um resumo lá do Pai Rico e Pai Pobre. O cara que escreveu esse livro, para quem não sabe, ele colocou o nome de Pai Rico e Pai Pobre porque o pai rico era o pai dele, só que do amigo dele, que era rico. E o pai dele, que era o pai pobre, ele colocou como o pai pobre. E aí o pai pobre dele falava: ó, filho, você tem que estudar, porque senão você vai, para você fazer concurso, para você não sei o quê. E o pai rico já falava, ó, você tem que estudar para você começar a empreender, para você saber avaliar uma empresa, para se um dia você for comprar um negócio, você saber comprar. O pai pobre, ó, você tem que poupar, porque esse dinheiro aqui, você tem que comprar um terreno, você tem que comprar uma casa. O pai rico já falava diferente, ó, você pega esse dinheiro e investe, porque você vai ter um retorno X, você vai ter um retorno em dividendos, você vai ter um retorno em dólar, enfim, mostrou dois caminhos dele, e ele fala isso no livro dele, que o quão importante foi ter uma pessoa que falasse sobre isso para ele, porque despertou um interesse muito grande nele de querer não seguir ali as coisas tradicionais que ele ouvia em casa, mas gerou uma curiosidade para ele poder ir atrás de como empreender, o que é mercado financeiro, o que o dólar tem a ver com o real, nem sou americano, entendeu? Mas falando sobre, só pontuando esse ponto, para as pessoas Sim, sim. entenderem por que que a gente chegou nesse ponto de aprender sobre mercado financeiro e política tarde, foi por conta disso. Cultura e praticamente educação dos nossos pais. Mas voltando sobre os dividendos, o que que é os dividendos? Os dividendos, gente, é uma forma de aluguel que você recebe pelo seu dinheiro. Como, por exemplo, imagine que você tenha lá uma casa, seu pai deu uma casa para você, falou, ó, tá aqui, filho, essa casa é sua, esse é seu patrimônio, agora você vai gerir isso aqui. O que que você vai fazer? Você vai botar para alugar. Essa casa, vamos supor que ela custe 100 mil reais, e você alugou essa casa por 600 reais. Na casa, você tem depreciação do imóvel. O que que é isso? Conforme o tempo vai passando, você tem que reformar a casa, fazer uma pintura, uma nova instalação de energia. Às vezes é um piso que estragou, tem que reformar. Enfim, depreciação do imóvel. Você tem imposto, que no caso é o IPTU. Então, dependendo da localidade, pode ser muito caro. E você tem a frustração de negociação com o seu condômino, né? Que é a pessoa que está morando ali. Então, se a pessoa vai embora, deixa a energia, internet, tudo lá no nome e some da vida, você vai ter que arcar com esse prejuízo. Você tem que ficar cobrando. Então, isso, querendo ou não, é chato. E, além de tudo, você vai estar alocado em um único ativo.
Então, seu dinheiro total está concentrado em uma unidade. Agora que entra os dividendos. Os dividendos, ele é o aluguel, só que no mercado financeiro. E aí o seu risco, ele é diluído em várias vezes. Como, por exemplo, você compra lá um fundo imobiliário, que é basicamente você está comprando um pedacinho de um prédio, um pedacinho de um galpão onde a Americana guarda a mercadoria deles, um pedacinho do depósito da Magalu, um pedacinho de um depósito da Gerdau. Então, você diversifica o seu risco. O próprio fundo já diversifica esse risco para você. E aí você pode diversificar isso ainda mais, comprando, tipo, eu tenho 100 mil reais para investir, ou 10 mil reais, gente, ou R$ 1.000. Você vai receber por unidade. Então, como por exemplo, você pode comprar um fundo imobiliário que custa R$ 10. Esse fundo imobiliário, ele paga hoje 0,09 centavos de dividendos. Você fala, poxa, só? Agora vamos pegar a ajuda da calculadora aqui e vamos fazer junto. Lembra da sua casa que você ganhou com seu pai, que você alugou por R$ 600, você tem depreciação, IPTU e um monte de coisa. Você pega 100 mil reais, divide por R$ 10, que é o preço da cota. Vai dar 10 mil unidades de cotas. Então, você tem 10 mil cotas de um fundo imobiliário. Vezes 0,8 centavos, 0,9 centavos, que ele varia entre esses dois números. Você vai ter R$ 800 líquido, sem imposto de renda. Então, tudo que você recebe de dividendos, ele é líquido. Lá no seu aluguel, você tem que pagar imposto em cima daquele valor lá, quando você recebe, porque você vai ter que declarar aquele dinheiro. Então, você vai pagar imposto. Já aqui, não. Aqui você pode pegar esse dinheiro, é o meu dinheiro de passar o mês, ou o meu dinheiro de reinvestir, que aí a gente entra na parte de juros compostos, né? Eu peguei aqueles R$ 800 e vou recomprar novas cotas. Arthur, mas todo fundo paga isso? Não, tem fundos que é mais agressivo, que pagam mais, só que aí você tem um risco maior. Tem um fundo que paga menos, só que aí o risco também é menor. Então você pode equilibrar, colocar numa carteira 10 fundos, 5 que paga mais, 5 que paga menos, e aí você faz uma média do seu risco. Mas, basicamente, os dividendos é como se fosse um incentivo para você deixar o seu dinheiro na mão dos fundos. Isso quando a gente fala de fundo imobiliário, porque as ações também pagam os dividendos, como, por exemplo, Petrobras. A Petrobras, ela pega um lucro dela, em vez dela pagar imposto em cima daquele lucro, ela redistribui para os acionistas. E qual que é a intenção dela quando ela faz isso? Geralmente, quando a empresa redistribui os dividendos, o lucro para as empresas, ela tende a não crescer mais porque ela já é muito grande, ela já é muito sólida. E aí, para ela crescer o valor de mercado, né, no mercado financeiro, ela distribui os dividendos, porque aí tem gente que é mais passivo, né? Tem gente que não quer correr um risco tão grande, vai procurar essas empresas porque pagam um aluguel. Só que diferente dos fundos imobiliários, a Petrobras paga em trimestres, né? Então vai pagar 4 vezes ao ano. O fundo imobiliário vai pagar todos os meses como se fosse um aluguel imobiliário de casa normal. Entendido, hein? Então, para quem quer ter lá a sua mesada, né? Se você poupar aí o seu dinheiro, você consegue ter uma mesada. Eu jamais imaginaria que eu ganharia uma mesada aí de uma empresa ou de um fundo, né? Então, assim, é muito, muito importante essa questão de investimento. Mas, Arthur, de tudo que a gente está falando aqui, investimento, renda fixa, agora a gente foi para renda variável, a gente foi para os fundos imobiliários, mas a pessoa que está lá ainda, de novo, nos seus 15, 16 anos, agora ela entendeu que ela tem um caminho, né? Que esse caminho é do investimento, que ela tem possibilidades de multiplicar o seu dinheiro, ou como você mesmo disse, de preservar o seu patrimônio de uma forma que ele tenha uma rentabilidade maior do que se você não fizer nada, já que ele vai ser comido pela inflação, que a gente está vendo aqui como uma notícia, né? Não precisa nem falar, né? É só uma pessoa que vai comprar ou uma Coca-Cola toda semana ou vai no mercado comprar qualquer coisa que ela já vai ver o que está acontecendo, né? Ou ela tem que abastecer o carro,
coisa do tipo que ela vai entender, né? As pessoas que estão vivendo, embora novas, esta fase, com certeza elas entendem já o que é a inflação. Então, o que eu queria te dizer é o seguinte: a pessoa ela precisa de muito tempo, né? Porque eu imagino assim, tudo bem, mas eu quero ser médico. Eu não quero mexer com isso, eu quero ser engenheiro. Eu não vou fazer nada de investimento, eu quero ser arquiteto, advogado, eu não vou poder fazer essa parte de investimento. Porque, assim, na minha cabeça, voltando aos meus 16 anos, eu estou achando é muito difícil ou a pessoa consegue conciliar isso, né, como uma forma de ter a sua vida, e aí ela consegue escolher as empresas uma vez, como é que faz? Como se concilia? É possível isso ou você tem que estar lá o tempo todo naquele que eu acho que eu ouvi lá chama home broker, né? Você vê aqueles gráficos, você vê aquela loucura de bolsa de valores, como é que é? Então, o home broker é para quem opera mais frequentemente, né? Porque tem gente que opera todos os dias, que no caso são os day trades, né? Então eles querem comprar na baixa e vender na alta, ou querem comprar na venda e ganhar aquele lucro de diferença quando ele compra e repassa a ação para a pessoa. E tem as pessoas que compram para longo prazo, né? E quando eu falo longo prazo, a gente pode até englobar os médios e longo prazo. Aí o cara que é médico, trabalha 24 por 24, ele precisa saber tudo sobre o mercado financeiro? Não, mas ele precisa pelo menos do básico. E aí, dentro dele, ele tem que decidir qual que é o perfil de investidor dele. Por exemplo, se ele colocar 50% do dinheiro que ele tem em criptomoeda e ela ter uma volatilidade negativa, ele vai conseguir deitar a cabeça no travesseiro à noite e vai relaxar? Provavelmente não, porque ele não tem o conhecimento daquilo. Então, as pessoas têm que definir o perfil dela. E, geralmente, o perfil no começo é mais conservador. No conservador, o risco é muito pequeno, porque a pessoa não vai de cara para as ações, vai devagar, entra ali num CDB do banco, entra ali numa LCI de um banco, depois vou abrir minha conta na corretora. Agora eu vou comprar um tesouro. O que é o tesouro? O tesouro a gente já falou que é aquilo que o governo vende e te paga num futuro um juro. E o tesouro é muito mais seguro do que o próprio banco, porque a gente pode pensar numa escala aqui, quem que vai quebrar primeiro, o governo ou o banco? O governo está em cima, então ele é o último a quebrar. Então o governo é o mais certo que você vai receber. Então, na renda fixa, você pode complementar ali, aquele médico pode complementar ali 80% da sua renda, os outros 10, os 20%, 10% ele destina ali para as outras coisas, que no caso são renda variável, só que ele tem que estudar um pouquinho mais, entender ali os fundamentos daquela empresa, porque aí ele não está comprando a empresa pelo uma notícia, como por exemplo, Bolsonaro interviu na Petrobras e tirou o presidente. Ele não está comprando por isso. Ele está comprando porque a empresa é boa, a empresa é sólida, ela gera bons lucros, mas o que acontece ao longo do tempo não tem problema, porque ele sabe que é uma empresa que dificilmente vai quebrar. Só se houver um escândalo de corrupção muito grande, enfim, mas dificilmente vai quebrar. E que no longo prazo, isso sempre tende a crescer. Tendo isso, ela consegue relaxar, ela consegue dormir à noite e ela pode ser médico 24 por 24 que ela consegue. Lógico que isso precisa de um pouco mais de esforço, interesse, a pessoa entender que a inflação vai estar comendo o dinheiro dela se ela deixar na poupança, apesar de que 90% das pessoas que são médicos, eles são passivos, eles têm ativo passivos. O que é isso? É financiamento de imóvel, financiamento de casa, financiamento de uma casa na praia, financiamento do outro carro da esposa. Então, todo o dinheiro que ele recebe ali já está destinado a, a financiamentos. E a gente já viu que financiamentos também é atrelado à inflação. Então, logo, financiamentos longos são reajustados e ficando cada vez mais caro. Então, geralmente, essas pessoas têm bens, mas são financiados, né? Eles trabalham para poder pagar os financiamentos. Entendi. Isso faz os juros trabalharem contra e não a favor, né? Eu vou buscando sempre te dar esses insights, mas até para dar minha experiência para os nossos ouvintes, duas coisas importantes. Primeiro, meu aniversário vai ocorrer em
em 24 horas, mais ou menos, se a gente considerar um intervalo de um dia e do outro, e eu ganhei um dinheiro, né? Eu ganhei um dinheiro. E esse dinheiro que eu ganhei, eu vou comprar em ações. Pois neste momento da minha vida, eu não estou precisando de nada em específico. Então, olha a mudança de hábitos e pensamento da pessoa. Então, eu vou transformar o meu dinheiro, como você falou, em um ativo, ao invés de transformar em um passivo. E quem sabe esse dinheiro que eu ganhei agora nesse aniversário, no próximo aniversário, não seja valendo 3 vezes mais, 2 vezes mais, né? Se for uma grande tacada. Mas, enfim, é a mentalidade que eu acho que o jovem tem que ter, de que o longo prazo é importante, eles têm o tempo ao seu favor, e se a pessoa começar pelo menos a poupar, dar o primeiro passo, e como você disse, começar a entender das ações, colocar o primeiro pezinho nos investimentos, ser mais conservador, porque eu acho que todo mundo que começa é mais conservador, né, Arthur? Porque o mais conservador, para mim, ele está associado ao nível de conhecimento que você tem. Quando você sabe pouco, você é mais conservador, porque você não sabe para onde ir. Conforme você vai entendendo do negócio, você começa a ser, entre aspas, mais arriscado, mas não é mais arriscado, é que você tem uma noção maior do todo e começa a tomar decisões, entre aspas, mais arriscadas, né? Então, isso é muito importante. Mas agora, Arthur, depois que a gente passou sobre todo esse loop, antes de entrar até em outros assuntos, eu queria entender tudo bem. Então, o nosso jovem agora de 16 anos, como que ele faz para ter esse conhecimento? Aonde está? Aonde quem vai ensinar esse jovem, né? Como que é? Onde ele vai buscar? Ele vai ter que entrar no seu Instagram? Como que você vai ensinar? Onde ele busca? Porque na minha época, acho que na sua também, é o que você falou, não tinham pessoas falando disso, né? Então, assim, ninguém te falava, você não sabia onde ir, a gente não tinha internet. Então, assim, hoje em dia que a gente tem essa possibilidade, né? Que eu sempre falo, o Google tem todas as respostas, mas não tem todas as perguntas. Então não adianta nada ter também as pessoas ali falando de educação financeira se você não sabe que é disso que você tem que ir atrás. Mas agora o nosso ouvinte já sabe como é que ele faz aqui para aprender isso aí. Então, primeira coisa, eu acho que eu vou falar de mim, tá? Eu acho que a pessoa tem que buscar conexão. Então, por exemplo, não adianta você chegar no perfil, sei lá, do Thiago Nigro, que é um cara que fala sobre investimentos, é um cara consagrado no mercado financeiro, é um cara muito conhecido, mas você não se identificar com a pessoa dele. Como, por exemplo, você chegar no Instagram de uma pessoa que fala sobre o mercado financeiro e ficar pegando dinheiro e jogando da janela, ou tirando foto de 100 mil reais em cima da mesa. Também isso não é favorável para que você aprenda. A pessoa não está ali para te ensinar, a pessoa está ali para fazer você gastar, mostrar que aquilo é necessário para você, como, por exemplo, a pessoa tirar uma foto de 100 mil reais em cima da mesa. Ele consegue passar essa mensagem para você, dizendo, ó, se você não fazer o meu curso, se você não me acompanhar, você nunca vai ter isso daqui. Então, as pessoas têm que ficar muito ligado para conhecer, tipo, pegar isso no ar quando a pessoa estiver falando, mostrando ali, não, esse cara aí, ele não ensina porque realmente ele quer ensinar as pessoas. É lógico que todo mundo quer ganhar dinheiro, é lógico, mas tem gente que usa da inocência e da vontade da pessoa viver as coisas para usufruir da venda dele próprio. Então, eu acho que primeiro você vai pesquisar no YouTube aí, tá cheio de gente que fala sobre o mercado financeiro, vai ter uma conexão, você vai se identificar com a vida daquele cara, como que ele começou. Pô, eu tô nesse nível aí, ele começou daquele jeito, olha onde que ele tá, que legal, ele passou por isso, aquilo, olha onde que ele chegou. Gosto do jeito que ele transmite a informação, porque aí você vai aprender melhor. Não adianta você querer seguir uma pessoa que vai falar filosofando, sendo que você só fala gíria, você não vai conseguir entender. Então, acho que a primeira coisa, lógico, que isso falando de internet, né? Se você for atrás de uma pessoa que você espelhe essa pessoa na internet, lógico. Agora, quando a gente vai falar sobre físico, cara, tem muita material para poder estudar, como livro. Quer ver? Uma casa de análise muito conhecida chamada Suno Resort, que é do Thiago Reis. Direto, eles têm lá o Suno Drop, que, vou fazer uma propaganda para os caras. O Suno Eu Drop, também assisto. que é de graça.
É um livro lá que tem 140 motivos que você não deve fazer quando entra no mercado financeiro. Então, ali tem tudo resumido, que ali já dá um start para você se realmente é isso que você vai ter que fazer, ou se eu vou ter que contratar um agente financeiro para tomar conta do meu dinheiro, que tem essa possibilidade também, mas não é o ideal. O certo é você ter essa concepção do que está acontecendo, porque aí você pega panorâmico, né? Você começa a conhecer o que está acontecendo no país, política, para onde o dinheiro está indo, o que está sendo valorizado. Se você deixar na mão de um gestor, ele não vai fazer cagada com seu dinheiro, óbvio, mas também você perde a noção do que está acontecendo no país. Por exemplo, acho normal pagar R$ 7 na gasolina, para mim está normal. Tem muita gente que fala isso aqui onde eu moro. Inclusive, a gasolina aqui é R$ 7,05. E aí, as pessoas não entendem por que, que o preço está naquele valor. Então, quando você está investindo, quando você é dono do seu dinheiro, você realmente quer pôr seu dinheiro para trabalhar, você sabe por que, que a carne está cara, você sabe por que, que o petróleo está caro, você tem as suas interpretações, enfim. Na nossa vida aí tem muitos rumos que você pode tomar para você aprender sobre o mercado financeiro, tanto com livros e na internet. Siga isso que eu falei. Primeira coisa é identificação e fuja das pessoas que mostram vidas mirabolantes, como por exemplo um carro que custa R$ 500.000, que tem muito isso na internet. Pessoas mostrando objetos que faz com que a pessoa se sinta mal e que se ela não compra o produto daquela pessoa, ela nunca vai chegar naquilo que ele tem. Só que o cara é tão bom que ele não fala isso. Ele fala de um jeito que você interpreta isso. E eu já tive nesse lugar. Eu já tive de olhar isso e falar, pô, eu sou um bosta. Inclusive, eu nem sei se pode falar palavrão. Inclusive, Pode, não tem problema não. Bosta inclusive, tá entre os aceitáveis aí. Inclusive, o cara fala assim: nossa, eu sou um bosta, olha isso, o cara me mostrando isso. Se eu não comprar, eu vou ser esse bosta para sempre. E não é assim, gente. Isso aí é só trabalho psicológico que os caras usam da inocência e da pessoa que quer viver aquilo que não tem para poder vender o produto dele. Entendido, é isso aí. E você falou uma coisa muito importante, que é o seguinte, é entender, tem muita gente na internet que não é confiável, né? Você tem aí a internet, ela traz muita responsabilidade na voz de quem fala, né? Então, tudo que a gente fala, a gente tem uma responsabilidade por isso. Tem muitas pessoas na internet que não estão lá para te ajudar, né? Então, você tem que saber com quem você vai falar, com quem você vai tirar o seu dinheiro para dar para ele, né, te retribuir algo em troca. Tem muita gente que só quer mesmo isso aí, que você compre lá o que ele quer vender e não vai te entregar nada. Então, assim, mas tem muita gente boa, né? Tem muita gente boa, tem muita gente que vai te mostrar caminhos corretos, né? A Suno que você falou, olha para você ver, a gente nunca tinha falado, mas também é uma coisa que eu sigo, né? Você tem muito conteúdo bom que eu vejo também que ensina. Então, assim, tem muitas pessoas boas surgindo, e isso é importante, né? Então, eu acho que as pessoas devem sim buscar isso. Eu acho que o jovem hoje ele tem algo que a gente não tem mais, né? A gente ainda tem, mas não tanto quanto eles, que é esse longo tempo. Então, utilizar isso ao seu favor, né? Eu acho que o primeiro passo é hoje a gente fazer o que a gente fez hoje. Pô, taxa Selic, você está escutando toda hora taxa Selic, você está escutando toda hora inflação. Como é que funciona isso? Na inflação, por que a inflação subiu? Né? Será que é porque tá, por quê? Né? Tem que entender, porque mesmo o dinheiro, eu sempre falo isso, não é questão, a pessoa, é o que o dinheiro, a gente precisa do dinheiro para ter condições de vida, né? Então, assim, cuidar bem do nosso dinheiro é quase que uma necessidade para que a gente, pelo menos, não perca, né? Pelo menos que a gente tenha uma rentabilidade, que ganhe, que o dinheiro se acumule, para que a gente chegue no final, né? Ou na parte mais posterior da nossa vida com mais tranquilidade para viver e fazer as coisas que a gente quer. Então, Arthur, para a gente chegar aqui na parte final, porque se a gente começar a falar de fundo imobiliário, criptomoeda, renda variável, eu acho que a gente vai precisar perguntar para o Flow como é que grava o dólar. O dólar. Então, o dólar a gente ainda vai falar, mas vai perguntar para o Flow como é que é os podcasts de 3 horas. Mas a questão é o seguinte, e eu vou introduzindo uma história na qual eu nunca mais esqueço e eu vou pedir para você continuar ela para mim, fazendo um favor.
é sobre a questão de, você falou, investir em renda variável é um pouco mais arriscado, mas você tem mais possibilidades de retorno. Então, você começa a falar o que para mim? O que eu estou entendendo? Quanto menor o risco, menor a chance de ter uma alta rentabilidade. Quanto maior o risco, maior a sua chance também de ter um ganho maior, certo? Mas quem pensa que investir no Brasil, né, no banco ou no governo é zero risco, eu sugiro, que eu nunca mais vou me esquecer disso, que digite no Google quanto vale um bolívar, né, em dólares americanos. E aí vai ter uma mera surpresa e ver um zero ali na frente. Ou vai ter que aumentar muito as casas decimais para saber quanto isso vale. Ou seja, a moeda do tal país em questão se desvalorizou tanto que quem é um boliviano que só tem seu patrimônio em bolívar, talvez fora da Bolívia ou em outros lugares não tenha nada. Então, além disso, vamos introduzir essa questão do dólar. Qual que é a importância, Arthur, e por que ter o seu patrimônio investido, além de várias empresas e vários lugares, em outras moedas? Tá. Primeiro vamos falar do real. O real é uma moeda nova, é a nossa moeda brasileira, só que ele já foi trocado 10 vezes. Era o réis, tinha o cruzado, cruzeiro O cruzado, réis? Essa eu não cruzado sabia, não. foi a primeira moeda. Eh, Tinha o cruzeiro cruzado, tinha o cruzado real e depois veio para o real. Então a moeda brasileira passou por 10 transformações até chegar no real. Por quê? Cada vez, não sei se você lembra ou se você já ouviu falar, que antigamente era 1 milhão de cruzado, 500 mil cruzeiro, era números exorbitantes por conta da hiperinflação, porque era muito caro as coisas, né? Por apenas 100 milhões de cruzeiros. Inclusive tem até uma propaganda aqui de computador, os caras vendendo esse computador antigo. Esse computador aqui está por apenas 100 milhões de cruzeiro. E Tranquilo. olha, dá para dividir em 2 vezes. Meu E Deus do aí, céu. e aí, tipo, conforme o tempo foi passando e economias estruturando ali, o Brasil conseguiu criar o real, que a criação dele foi em 1994, e hoje aí ele está batendo seus 27 anos, é uma moeda nova. E a gente vê uma desvalorização diante ao dólar de quase 85%. Ah, Arthur, mas quem era em 1994 também ganhava pouco, mas aquele pouco, a pessoa conseguia ir no mercado bota aí, o salário mínimo era 100 reais. A pessoa com 10 reais, ela fazia ali a estrutura da cesta dela toda, saía com o carrinho lotado de compra. E hoje para você sair com o carrinho lotado de compra, se você tiver uma alimentação mais saudável, só como frango, sabe, mais fitness, menos de 500 pau você não sai. Para uma pessoa sozinha, não sai. E aí já foi 50% ali do seu salário mínimo, se você ganhar um salário mínimo. Então, sim, é importante ter outros tipos de moeda. Você falou da Bolívia, eu vou falar aqui da Venezuela, que eu tenho uma nota aqui, que é a nota venezuelana. Essa nota que eu tenho aqui, ela é de 100 bolivares. Essa nota aqui não vale nada, porque para mim trocar essa nota aqui por uma nota de $1, eu preciso de 100 milhões de bolivares venezuelanos. Arthur, você precisa de 100 milhões de nota? Não, lá tem uma nota chamada 100 milhões. Tem uma nota chamada 100 milhões. Então, essa nota de 100 milhões é trocada pelo $1. E aí, cara, eu começo a interpretar que, tipo, não é muito seguro você deixar totalmente seu patrimônio somente no real, aonde você vê aí uma desvalorização de 85%, você vê aí $1 cada vez mais alto diante ao real, cada vez ele vem se crescendo conforme o tempo. Arthur, mas o dólar não se desvaloriza? Ele se desvaloriza, mas a diferença é
Quantos países é negociado o contrato em real? Só o Brasil. Quantos países é negociado os contratos em dólar? O mundo inteiro. O mundo inteiro negocia em dólar. É difícil uma moeda, por exemplo, você pode falar o euro, a libra, mas é uma moeda mais local ali. É uma moeda mais centralizada na Europa. O dólar circula no mundo inteiro. Ele desvaloriza? Desvaloriza, mas o tempo de desvalorização dele é muito menor em relação ao dólar. Então, se a gente pegar a desvalorização do dólar de 1994 até hoje, dá na casa de 20% de desvalorização. E outra, o dólar tem 270 anos e o dólar nunca teve US$ 1 milhão, 500 mil dólares. Sempre foi isso aqui, US$ 1, US$ 2, US$ 5, US$ 50, sempre foi isso. Já o Brasil veio de uma 10ª criação que deu certo, tem 27 anos, é uma criança em comparação ao dólar, e ele já teve uma desvalorização muito grande em relação ao dólar, 85% do seu poder de compra. O que é isso, poder de compra, Arthur? Você precisa de mais dinheiro para poder comprar uma coisa que você comprava, sei lá, 5 anos atrás. Precisa de mais dinheiro. Ó, gasolina, no começo do ano, 5 pila, agora você precisa de 7 para poder comprar, então você precisa de mais. E aí que eu vejo a importância das pessoas diversificar o seu patrimônio. Se quiser colocar até mais de 50% lá fora. Porque, Arthur, a pessoa pode se perguntar, às vezes a pessoa que está escutando, pode ver e falar assim, mas tem os BDRs que eu conheço, que é mesma coisa, compilado ao dólar. Ele é compilado ao dólar. Só que se a gente pensar no que aconteceu lá na Argentina, onde o governo falou assim, ninguém mais vai tirar dinheiro do país, porque está todo mundo saindo, ninguém vai tirar mais. Agora só é liberado US$ 200 por mês. E aí você que tem os recibos, o governo fala assim, você tem US$ 100, né? Tá aqui o que vale US$ 100, toma aqui o meu peso argentino e você me dá seus recibos. Pronto, o governo confiscou, te deu dinheiro, ele não está te roubando, ele só está trocando. Só que ele te deu um dinheiro desvalorizado, que ninguém quer. E aí ele fica com seus recibos. Diferente de você mandar para fora, que hoje em dia é muito fácil. Tem aí Stake Corretora, que é uma corretora australiana que está aí na Europa, Estados Unidos e na América Latina, no Brasil, tudo em português. Tem a Avenue, tudo em português, que você faz câmbio instantâneo, tudo na hora. Então você só faz o Pix, TED, já cai lá na sua conta. Aí você vai investir. Você pode deixar seu dinheiro lá, ou você pode colocar em renda fixa, enfim. O importante é você sempre ter uma ponta em dólar ou uma moeda segura, porque se precisar de uma urgência de você sair do país, você não sai com uma mão na frente e outra atrás. Como aí se fala, nossa, Arthur, mas o Brasil vai chegar nesse ponto? Pode ser que sim. A Argentina, em 2015, era 5 pesos a $1. Hoje, na casa de câmbio, é 100 pesos a $1. Se você for querer pegar isso físico, você acha até em 500 pesos a $1. E aí a pessoa que não tem dinheiro lá fora, como que ela sai do país? Não consegue sair. Porque aí gera o medo, cultura, já estou aqui mesmo, então dane-se, já passei aqui 40, 30, 50 anos aqui, não vale a pena sair. Se você tem um motivo para sair, se você tem um dinheiro fora, você não vai recomeçar do zero, entendeu? Por isso que é importante ter ele na carteira. Que inclusive, eu tenho uma nota aqui, a nota de $100. Eu tenho aqui umas notas de Opa! dólar. Tem umas Tá? notas aqui. Essa é boa, Aí, hein? aí a pessoa pode estar colocando aí ó, seu dinheiro em outros investimentos, por exemplo, lá dentro dos Estados Unidos, você não precisa ficar em dólar, você pode ficar atrelados aos recibos de outros países, como por exemplo, ó, dólar canadense, que hoje custa 5 pila. Tem uma Você casa de pode, câmbio aí, ô Arthur? você pode comprar o franco suíço, que hoje eu acho que está em torno de 7 pila, um franco. Então você vai comprar um recibo dentro da corretora americana e conforme ele vai valorizando, o seu recibo também valorizando. Lá, lembre que eu falei, a chance de desvalorização, de acontecer alguma coisa nos Estados Unidos é menor, por conta que o dólar circula o mundo inteiro. Eu também tenho a Libra aqui, que também você dá para fazer. Eu tenho até moeda chinesa aqui, ó, que é a moeda de Hong Kong. E que aí, você tá desvalorizando esse dinheiro aí guardado aí, Arthur. Tem que investir isso aí, pô.
Então, eu usei isso aqui para mostrar, às vezes eu faço live, ou às vezes no próprio podcast, no curso, eu usei todas essas notas aqui para interpretar e mostrar para as pessoas o porquê de investir fora do país, de você ter uma ponta lá e ter uma reserva fora, não ficar dependente só do país, né? Como, por exemplo, ó, o franco suíço, em 1900 na época de 90 e 2000, o franco suíço ele era desvalorizado diante ao dólar. Hoje, ele é valorizado diante ao dólar. O dólar hoje vale 80 centavos. Então, para comprar um franco suíço, eu preciso de $1 e mais uns quebrados para poder comprar, porque ele é valorizado acima do dólar. E antes ele era desvalorizado. Então, o que isso quer dizer? Mostra para mim que a economia cresceu, que a moeda é forte, as pessoas gostam ali de negociar com a Suíça, enfim. É muito bom diversificar, principalmente o dólar. Muito bacana mesmo, cara. Eu nem imaginava todas essas moedas aí. Vou até depois pedir uma consultoria para diversificar o meu patrimônio em outras moedas, né? Eu já tentei uma vez em outro país, mas eu confesso que, de novo, a minha ignorância, né, nesse assunto me fez eu tirar o pé para não, depois eu tento. E primeiro aqui, Arthur, só que você falou, você montou tanta moeda aqui que eu até fiquei confuso. A questão, eu talvez tenha cometido um engano, eu não sei se era Bolívar, tá? Que eu falei, só estou então me retratando, porque eu não sei se era exatamente essa moeda. Então, para ninguém aí cair matando em cima de mim, falar, não, eu tenho bolívares aqui, não é isso, tudo bem, perdão, mas tem uma moeda aí que desvalorizou muito e você mostrou qual é o conceito. E você falou aí dos R$ 10, sabe o que eu lembrei, cara? Isso aí é muito real mesmo. Eu saía antes, com os meus 15, 14 anos, né, que eu devia estar escutando um podcast, que não tinha, né? Mas devia estar aprendendo sobre investimento, mas eu saía com R$ 10 na minha carteira. 10. E assim, tava tranquilo, cara. Tudo bem, não ia sair, chamar todo mundo, eu pago para você. Não, não ia pagar para ninguém, mas para mim eu pagava. Podia ficar lá umas 2, 3 horinhas, sair, tomar um suco, uma cerveja, o que quisesse ali, comer um lanche. Dava, cara. Eu lembro até hoje, isso aí eu lembro. Eu saí de Bragança, eu era de Bragança, fui para São Paulo terminar o meu ensino médio. Aí eu saí um dia no intervalo da aula e fui para a sorveteria, que tinha no shopping. E aí não era essa questão de inflação, mas é o seguinte, tinha R$ 7 comigo. R$ 7. E aí tinha uma sorveteria. Eu falei, pô, sorveteria, R$ 7, dá para comprar 4 sorvetes, né? Era sorvete de quilo. Naquela época, eu falei, dá para comprar um monte, em Bragança pelo menos dava. E aí eu cheguei lá e aí, putz, era uma Labasque, né? Eu nem sabia o que era Labasque, a mulher me cobrou acho que 8, 9. Eu falei, meu Deus. Cara, hoje, e eu não tinha dinheiro para pagar, tipo, deixar meu RG e ligar para minha irmã e pagar para mim, porque eu falei, olha, eu fui comprar um sorvete e achei um absurdo, era 7 e pouco. 7 e pouco naquela época. Hoje, eu não vou nem dizer para você o quanto que eu paguei num pote de sorvete que eu comprei quinta-feira. Não vou nem dizer, porque senão vai ser algo extremamente fora. Assim, é muita diferença. Então, agora eu tô lembrando, cara, eu paguei 8, achei caro. Agora eu paguei que é 10 vezes mais caro, entendeu? Para mais, e assim, é muita coisa. Então, assim, realmente o dinheiro perde o valor, né? E é justamente, tem aí as diferenças na moeda, né? O real, como você explicou, vai perdendo mais valor ainda. Então, é muito importante tudo isso. E agora que você começou a falar em dólar, você até me animou, falou de tantas moedas. Vamos então para o nosso último assunto programado para essa conversa, que é o seguinte: você falou em moedas. E o que é algo que também está na boca de todo mundo vê toda hora? Eu comecei a pensar nisso há muito tempo atrás, me arrependo muito de ter desistido nele no meio do caminho e hoje ver ele como ele está, que é as chamadas moedas digitais, né? Ou moeda digital, hoje em dia todo mundo fala que o nosso próprio dinheiro é digital, né? Porque eu mesmo não vejo dinheiro, eu não ando com dinheiro, eu só ando com cartão. Então, para mim, o meu dinheiro é praticamente digital, mas estão surgindo outras moedas, né? Como falam Bitcoin, Ethereum, depois falaram até que um Dogecoin, sei lá o que coin, várias coisas vão se criando, mas enfim, podemos focar em mais um Bitcoin, que é o mais moderno. O que é isso, Arthur? O que está acontecendo? Agora está surgindo dinheiro para tudo quanto é jeito, tudo quanto é lado? Então, lembra que eu falei sobre a desvalorização da moeda que vai acontecendo? Tanto o dólar vai acontecer isso, mas ele é mais devagar em relação às outras moedas. Por que que acontece isso?
Porque os governos conseguem criar mais moedas. Ou seja, ele consegue imprimir mais dinheiro. A gente pode ir um exemplo simples aqui agora na pandemia, que seria o auxílio emergencial. O governo criou mais dinheiro para poder distribuir isso para a população. Só que isso causa inflação, isso causa um aumento de preço nas coisas, e logo isso vai refletir no imposto, porque isso tem que voltar para o governo. Só que, por outro motivo, isso desvaloriza a moeda. Já nas criptomoedas, não tem essa independência do governo. Você não precisa acreditar na fé dos políticos que prometem lá que vai fazer isso, vai fazer aquilo para valorizar e não sei o quê, enfim, você não tem essa valorização, essa promessa de político. Mas a proposta dele é que não dá para se criar mais bitcoins. Ele foi feito em cima de um valor, 21 milhões, e esses bitcoins vão ser extraídos, minerados até 2100 e alguma coisa, e esses bitcoins têm propostas de trocas de dinheiro. Hoje ele está atrelado ao dólar, mas ele pode ser comparado como um ouro. Por quê? Porque é um produto escasso. O que é isso, gente? É um produto que você não consegue fazer. Ou seja, o governo não consegue interferir nas criptomoedas, pelo menos não no Bitcoin. O governo não consegue interferir. Ele não consegue falar, não, vai ter que fazer mais porque a população está precisando. Não, não consegue. E isso mantém uma valorização, porque se torna escasso, né? Então, pensa comigo, às vezes você chega numa barraquinha da feira, tem lá o cara vendendo 2 cartelas de ovo. 2 cartelas de ovo para uma X quantidade de pessoa, para muita gente vendendo. E aí tem, perdão, muita gente querendo comprar. Ele tem 2 cartelas de ovo e tem muita gente querendo comprar. O que ele vai fazer? Se ele for uma pessoa que visa o mercado, que quer ganhar sobre a valorização, ele vai ver quem vai pagar mais. Então, ele tem 2 cartelas de ovo e 10 pessoas querendo comprar. Quem vai pagar mais? Eu vou vender para quem vai pagar mais. Isso é escassez. E o que acontece ao contrário disso, que no caso seria o real? O cara tem na banquinha dele 10 cartelas de ovo e 2 pessoas querendo comprar. Ele tem que diminuir o preço dele para a pessoa se interessar para poder comprar. E isso é o que acontece com o real, que no caso por isso que o dólar está até tão caro em relação ao real. Mas quando a gente se trata das criptomoedas, se a gente pegar aí 21 milhões e botar aí o que foi perdido ao longo do tempo, desde a sua criação até hoje, no momento, sobra aí uns 18 milhões de bitcoins. E a gente tem 56 milhões de milionários no mundo inteiro. Então, se os milionários falar, vamos fazer um clubinho, só nós que entra, e para entrar lá tem que ter um bitcoin. Eles conseguem zerar o bitcoin de todo o ciclo ali de bitcoins. Eles conseguem zerar tudo. Só que o bitcoin ele consegue comprar fracionado, então muita gente não vai querer vender, enfim. Mas o que ele se torna tão valorizado é a questão da escassez dele, que não se pode criar mais bitcoins, e também pelo simples fato de que não tem governança por trás dele. Ele é descentralizado, não tem centralização, o governo não manda naquilo. Então aquilo é uma moeda independente. Então por isso que ele se tornou atrativo. Lógico que só a questão do tempo que vai mostrar se eu estou certo ou se eu estou errado, porque o Bitcoin, as criptomoedas já mostraram o seu potencial, já mostraram o seu valor, mas a única coisa que não mostraram é quando isso começar a incomodar realmente os governos. E quando eu falo realmente incomodar os governos, são os países que mandam no mundo, China e Estados Unidos. Quando isso influenciar na questão de poder, dinheiro, o que vai acontecer? Então, eu não vou ser hipócrita aqui de falar que aquilo é o futuro e tal. Pode ser o futuro, um Bitcoin pode comprar muita coisa ou um Bitcoin não pode comprar nada. Mas vale a pena você ter uma porcentagem pequena dentro disso daí, porque se isso se valorizar e se multiplicar muitas vezes, você tem um ganho de capital muito grande. Mas se você perder, como era uma porcentagem pequena, não faz diferença em relação ao seu patrimônio. Entendeu?
Exatamente, muito legal você contar isso aí, a questão da escassez, a criação de outras moedas, descentralização do governo. Realmente, eu acho que é um ponto aí no futuro que vai ser uma grande interrogação nas criptomoedas, mas eu sempre gostei de Bitcoin. A primeira vez que eu ouvi falar em Bitcoin, eu falei, cara, é isso. Eu falava assim, é isso. Eu lembro que eu ia nas minhas sessões de psicologia, de psicanálise, e eu falava pro cara, falei, cara, moeda digital, Bitcoin, eu falava, e tanto que ele deve olhar hoje para mim e falou, cara, esse cara tá bilionário. Pena que o que aconteceu com o Digníssimo, eu não tinha dinheiro naquele momento para investir muito, eu comprei um pouquinho, aí foi para cima, foi para baixo, eu não sabia nada de investimento, o que eu fiz? Eu vendi, né? Eu vendi e hoje o negócio extrapolou de subir. Eu falei, meu Deus, por que eu fiz aquilo? Mas tudo bem. Isso foi exatamente porque eu não fazia ideia do que era um investimento. Né? Quem vai investir tem que estar preparado. Tem hora que sobe, tem hora que desce. E eu achava, sabe o que eu achava naquela época? Ó, começou a subir, não volta nunca mais. Eu lembro que ele chegava, subia só, agora não dá mais, agora não sobe mais. Eu falei, cara, a hora que começou a descer, eu falei, não, deu errado, acabou, tchau. Eu fiquei no 0-0, né? Podia hoje estar um pouco mais feliz aí, tudo bem, mas vamos aí à espera de uma nova oportunidade. Mas, Arthur, cara, oi? Deixa eu só enfatizar aqui um negócio que você acabou falando sobre isso, mas isso às vezes nem foi culpa sua, sabe por quê? Hoje é muito mais fácil você comprar Bitcoin do que aquela época. Aquela época você tinha que fazer toda uma movimentação exorbitante para poder comprar e isso gerava medo nas pessoas. Óbvio que gerava medo porque passava por várias transações, você tinha que anotar os códigos, enfim. Hoje, por exemplo, você cria uma conta numa corretora, você compra o seu Bitcoin, faz um Pix, cai na hora, compra lá seu Bitcoin e já transfere para a sua carteira. E essa aqui é uma carteira digital. Essa é uma, perdão, é uma carteira física. Aqui você guarda suas criptomoedas e aí você fica, você evita o risco de ser hackeado. Porque como é uma moeda digital, não tem tanta segurança e as corretoras não passam essa segurança, né? Elas até influenciam, ó, compre e tirem, não deixe. Inclusive, depois vocês podem até pesquisar corretoras que foram hackeadas, perderam milhões, bilhões de dólares, enfim, porque os hackers conseguem roubar, porque você não compra o acesso da sua criptomoeda, você deixa o seu acesso com a corretora. Você realmente tem o código da sua criptomoeda quando você transfere para essa carteira aqui, ou uma carteira digital que fica em celular, só que também o risco aqui é maior, porque você vai estar conectado à internet, aqui não. Aqui você tem que plugar e são 24 senhas para poder conectar. Caramba, Arthur. Cara, eu vou te falar que eu não sabia dessa aí, eu vou querer aprender mais sobre isso aí mesmo, viu? Porque eu tinha. E uma coisa, olha que interessante de dizer, cara. Você fala que era mais difícil, era mesmo. E olha, eu por não saber, eu vou te falar como que eu investi em Bitcoin. Eu entrei numa pirâmide sem saber. Ainda bem que eu saí também sem saber o que era e fui descobrir isso depois, porque eu fui conectar uma coisa com outra. Mas, assim, isso é algo perigosíssimo para quem começa a investir e não sabe de nada, como eu não sabia. O que é uma pirâmide? É alguém que te convida para entrar, resumidamente, num negócio que você compra, daí você tem que trazer mais não sei quantas pessoas para comprar junto, quanto mais pessoas você traz, você compra. Isso vai ser um mutuante, até que o dia que o cara que está no topo da pirâmide vai embora, e aí todo mundo fica sem nada, ou pelo menos uma grande maioria que não saiu antes fica sem nada. Se vocês quiserem saber, é só pesquisar para vocês saberem a catástrofe que é uma pirâmide. Pelo menos depois que eu descobri o que era uma pirâmide, eu falei, bom, pelo menos eu não perdi tudo, que já é um bom caminho. E o que você falou aí também dos bitcoins, então é por isso que eu sempre vejo as próprias corretoras, elas te incentivam a tirar de lá. Elas falam assim, não, tira de lá, põe numa carteira, porque eu acho que é para não ficar tudo aglomerado e ser um ponto de ataque, né? O hacker, vou pegar ali na corretora, que tá todo mundo com o dinheiro ali. É mais fácil o cara atacar só lá do que ele, vou na minha wallet, na outra wallet, daí vai pegando, correndo riscos por pouco dinheiro, né? Eu acho que faz sentido com o que você disse. E, Arthur, cara, que grande aula que todos tiveram aqui sobre investimentos. Começamos, olha, começou com taxa Selic, com aquela, eu vou até ler de novo aqui a notícia que eu tinha aqui, que a gente tinha aqui para falar, começar do nosso podcast, que era o Banco Central eleva a taxa de juros a 7,75%. Aí, como isso começou, a gente começou a falar de investimento em renda fixa,
falamos de investimento em renda variáveis, falamos em negócios aí no meio do caminho, quanto que isso impacta nos negócios, por que a taxa Selic é importante ou não, né, para os negócios. Fomos para fundo imobiliário, depois falamos sobre dólar, daí eu não vou nem falar todas as moedas que você falou aí, porque eu não lembro, né, mas foi todas que eu acho que deve existir no mundo. E aí a gente foi para os nossos bitcoins aí, que estão aí também muito na boca do povo, tá todo mundo aí querendo saber, então tomem cuidado, tá, viu, gente? O Arthur falou da quantidade de riscos que tem essa moeda. Claro que tem potencial, claro, eu acredito, por isso que eu tenho um pouquinho da minha carteira, como ele falou, um pouquinho, gente, um pouquinho, com calma, né? Não coloquem todo o seu dinheiro num lugar só. E, Arthur, para a gente finalizar, eu gostaria de, antes de fazer a pergunta final que eu faço, eu gostaria de dar um espaço para você falar um pouco sobre o seu trabalho, porque eu mesmo, vou ser bem sincero, eu estou super curioso para aprender mais com você. Se você tiver alguma coisa sobre Bitcoin, sobre dólar, eu quero muito aprender mais, porque você falou muitas coisas que eu não sabia. Isso é muito importante da gente ter esse contato, conhecer pessoas novas, que eu sempre estou estudando sobre investimento. Né? Você falou sobre a gente poder estudar, e até eu mesmo levantei essa bola. Eu sou engenheiro, mas eu, por exemplo, corro podcastzinho de investimento. Eu estou lavando a louça, todo dia eu lavo a louça de manhã antes de trabalhar, é 15, 20 minutos, YouTube. Aí escuto lá a Suno, que você falou, escuto lá alguém. Às vezes sempre tem algo novo para a gente aprender. Estou lá no Instagram, vejo o que você está postando, vejo lá os cursos, os concursos, os desafios que tem. Então, assim, sempre estou em busca de novas informações e mesmo assim, hoje eu já aprendi um monte de coisa, inclusive quero saber essa wallet aí depois. Mas enfim, Arthur, me fala um pouco aí o que você tem do seu trabalho, um espaço aí para você divulgar um pouco todo esse conhecimento todo aí que você deu para a gente. Bem, eu sou uma pessoa pequena, comecei pequeno, comecei do zero. Eu e o Fábio se conhecemos através de um curso da Ju Fracalossi, que inclusive está no meio aí da galera do mercado financeiro. Fiz um concurso com a Ju Fracalossi, infelizmente eu não ganhei, mas fiquei entre um dos finalistas. E ali foi crescendo ali as minhas visualizações, então, porque eu comecei do zero, gente, então muito tempo você fala sozinho, você fica sozinho. Então, hoje eu já tenho ali um pessoal muito antenado, que está ali sempre respondendo as coisas comigo, participando das minhas enquetes. Isso me anima muito a fazer conteúdo todos os dias. E aonde que você pode ver esse conteúdo? Eu tenho o Instagram, que no Instagram você vai me encontrar em Arthur Andrade EA, porque eu sou engenheiro ambiental. Aí sim. E aí lá eu posto todo dia sobre o que está acontecendo sobre o mercado financeiro, o que está acontecendo sobre política, eu dou minhas opiniões, mostro para vocês os meus investimentos, enfim, lá tem tudo que você imaginar tem lá. Eu também tenho um canal no YouTube de podcast, que inclusive eu faço com a minha esposa, que se chama Pod Casal, a gente tem entrevistas lá de Bacana. tudo quanto é forma. Tem na plataforma Spotify, Pod Casal, é só você ir lá e pesquisar. E aí, o ano que vem, porque esse ano eu já fiz, já abri uma turma e já fechei uma turma, que é do nosso curso Tornando-se um Investidor, mas o ano que vem eu vou abrir uma nova turma, então, para você querer saber mais sobre as informações, querer saber mais sobre esse nicho de mercado financeiro, você tem que me seguir lá e acompanhar. Se quiser mandar direct, eu respondo tranquilo. E no ano que vem, mais provavelmente em fevereiro, no final de janeiro, a gente vai abrir uma nova turma do Tornando-se um Investidor. Show de bola, Arthur. Show de bola. Muito, muito sucesso, muito sucesso. Desejo muito sucesso para você. A gente se conheceu aí foi no desafio da Ju, né? Onde você foi lá para foi um dos escolhidos. E eu lembro muito claramente, né? Porque nesse desafio da Ju, a gente sempre tinha que responder ali rapidamente, né? Para ganhar os pontos da gincana. E ficou na minha cabeça, cara, o comentário da sua esposa sobre você. Ela estava super feliz, comemorando, tal, não sei o quê. E na hora que eu vi responder, eu falei, cara, eu tô torcendo para ele. E aí começou essa conexão. E aí eu respondi, tô torcendo pro cara que a esposa ficou feliz. E aí eu já pesquisei você, a gente começou a se conversar e estamos aí nessa batalha aí. Eu sei que no começo sempre é tudo mais difícil, mas a caminhada que é o mais importante. Eu tenho certeza que você está curtindo cada passo. Eu também estou curtindo cada passo desse processo. Isso é muito importante. E ó, estamos 100% juntos, cara. Eu tenho certeza aí que você vai muito para frente e eu também, eu tenho muita convicção que eu vou fazer de tudo para conseguir também os meus objetivos e a gente vai junto aí
educando as pessoas e trazendo coisas boas, de valor, para mudar a vida das pessoas. Isso que é o mais importante. Acho que isso é o objetivo por trás de todo esse trabalho. E, Arthur, para a gente finalizar, esse aqui que é um dos mais longos podcasts nossos aqui, mas, cara, foi indo, foi muito legal, para mim eu ficava até mais tempo, mas vamos finalizando por aqui. E eu ia deixar o espaço, a gente tem como colocar uma pergunta agora no Spotify. Então, eu vou te dar duas opções. Ou uma pergunta livre de resposta, né? A gente coloca lá e a pessoa pode responder o que ela quiser, ou você pode dar uma pergunta com alternativas. Então, se você, o que você perguntaria para o nosso ouvinte aí dos seus 15, 16 anos, o que você perguntaria que você queria saber dele? Eu perguntaria. Perguntinha, pode ser, se você não tiver as alternativas, pode deixar a pergunta em aberto, porque ele tem as duas possibilidades. Ou você coloca as alternativas, ou você faz uma pergunta geral e o cara responde o que ele quer. Acho que eu vou dar uma resumida boa aqui. Não vai ser uma pergunta, mas vai ser mais para uma pessoa se conscientizar, mas depois você coloca a formulação da pergunta. Show. Tipo, você que tem 15 anos, 16 anos, comece a pensar em você como eu do futuro. O seu eu do futuro daqui 15 anos, quando você tiver 30 anos, aonde que você quer estar? Geralmente as pessoas imaginam, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter isso, quero ter feito uma viagem, mas aí você se pergunta novamente, o que você está fazendo para mudar isso e trajetória desse caminho até chegar naquele objetivo? Porque sem isso, sem você pensar, sem você formular, planejar, estudar, infelizmente, o que você pensa para quando você chegar aos seus 30 anos, de você ter sua casa, seu carro, viagens, enfim, não vai acontecer. Isso pode gerar uma frustração muito grande. Essa pergunta é ótima, porque ela provoca uma reflexão e o cara vai se sentir incomodado. Porque uma coisa é o que você falou, é o que você quer ser, mas o que você faz hoje para ser? Se você não fizer nada, não vai acontecer nada. Bom, mas Arthur, foi um grandíssimo prazer receber você aqui. Esse podcast está sensacional. Eu estou muito feliz aí com a sua participação. Muito obrigado aos nossos ouvintes. Eu tenho certeza que estão muito felizes. Muito obrigado vocês também por estarem aqui conosco todo esse tempo. Eu tenho certeza que vocês adoraram esse episódio. Não se esqueçam que semana que vem temos mais um episódio. Eu vejo vocês na próxima semana. Arthur, muito obrigado. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Valeu, tchau, tchau. Valeu, falou, tchau, tchau.